Durante as minhas férias eu estava lendo o portal ND+, e vi uma notícia lá das previsões da Baba Vanga, que é uma búlgara aí que já previu 11 de setembro, Chernobyl, até a pandemia. Ela estava dizendo que este ano, 2023, dentre as coisas que vão acontecer, tempestades solares. Daí eu fiquei, nossa, que medo! Claro que eu chamei aqui o Marcelo Girardi, nosso doutor em física, que está conosco mais uma vez. Professor, boa tarde. Oi, Gi, boa tarde para você e todos aí em Criciúma, região sul do estado. Um prazer falar com vocês mais uma vez. É pra gente ficar com medo? De jeito nenhum, até porque as previsões que são confirmadas entre aspas, né, da Baba Vanga e de todos os outros. Se a gente pegar, por exemplo, o trecho que ela diz que prevê o 11 de setembro e a pandemia, são trechos completamente vagos. Cabe muita coisa ali dentro, então não tem nada para se preocupar com tempestades solares aí, não. Então tá bom, mas eu quero entender. De qualquer maneira, eu aproveito esse assunto para saber o que é uma tempestade solar. Vamos lá, boa. Olha, se a previsão dela é que vão acontecer tempestades solares, ela está certa, mas isso não precisa de uma vidente nos dizer, porque tempestades solares acontecem frequentemente, tá? O Sol, ele passa por períodos, ele tem estações, é como se fosse aqui na Terra estações do ano, só que a gente não chama de estações porque não faz sentido falar em ano para o Sol, né? Mas ele tem períodos de máxima atividade e de mínima atividade. E esses ciclos entre essas estações, vamos dizer assim, dura cerca de 11, 12 anos. O último período de máximo solar foi lá 2012, 2013, e agora a gente está entrando num outro período de máximo que vai ter o ápice aí por volta de 2023, 2024. E o que acontece? Durante esse máximo de atividade solar é quando acontecem as maiores e as mais frequentes erupções solares, que são fenômenos que acontecem no Sol, como a gente está vendo ali, ó. Essa montoeira aí se chama ejeção de massa coronal. É um outro tipo de fenômeno em que o Sol manda um monte de matéria, um monte de partícula carregada de grande quantidade em alta energia aqui para a Terra. Então é isso que formam as tempestades solares, as erupções solares e as ejeções de massas coronais. Mas são fenômenos que acontecem frequentemente. Em geral, toda semana tem um, para você ter uma noção. Tá? Sim. E existem aqueles que são mais intensos, menos intensos, mas as tempestades solares são isso. São explosões solares, fenômenos que acontecem no Sol que mandam um monte de partícula carregada e radiação para o espaço ao seu redor. E, consequentemente, vai influenciar na Terra, porque a gente está em volta do Sol, né? E quais são essas influências, Marcelo? Boa, tem várias influências das tempestades solares. A primeira, Gi, a gente, de certa forma, aqui embaixo na Terra, a gente está relativamente protegido, porque a Terra tem campo magnético. E esse campo magnético terrestre acaba desviando essas partículas carregadas que vêm do Sol, levando isso para os polos e formando as tais das auroras, que muita gente já ouviu falar, que é a coisa mais linda de ver, né? Eu não vi, mas quero ver um dia ainda. E agora, mas quem está mais em cima, por exemplo, os astronautas que estão na estação espacial, eles não podem sair para fazer as caminhadas espaciais, que a gente diz, eles têm que ficar protegidos dentro da estrutura da estação. Além disso, os satélites, eles sofrem danos, porque eles vão sofrer uma sobrecarga de radiação, eles podem sofrer problemas nos circuitos elétricos. O próprio GPS, alguns anos atrás, ficou 10 minutos fora do ar, fora de funcionamento, por causa de uma tempestade solar. E, além disso, os sistemas de geração e distribuição de energia elétrica aqui na Terra, eles também podem sofrer apagões por causa dessa sobrecarga de energia que vem do Sol. Demora muito para a gente sofrer a consequência, Marcelo? Deu a tempestade? É instantâneo, como é que é? Mais ou menos, os efeitos começam entre alguns minutos, 30, 40 minutos, depois que a gente percebe que vai haver uma tempestade solar, que acontece um evento de ejeção de material do Sol. Isso pode começar entre 30 e 40 minutos e se estender até ao longo de vários dias, tá? Depende de quanto tempo dura o fenômeno lá no Sol que está emitindo em grande quantidade esse material. Então ele pode durar de minutos até alguns dias, é o tempo que dura os efeitos que tem que se precaver dessas tempestades solares. É porque quando eu li essa notícia no portal ND+, fui assistir um filme de fim do mundo, que eu gosto desses filmes de fim do mundo, que vem aquela onda gigante. Aí tem um lá, né, um que é um número, aquele ano lá, e começava com a tempestade solar, aí eu morri de medo. Aí eu pronto. Mas assim, acontecem, existem efeitos aqui que são realmente são danosos pelas tempestades solares. Por exemplo, eu sei que na Suécia eles já tiveram apagões por causa de tempestades solares. No Canadá e nos Estados Unidos eles também já sofreram com isso. Então, hoje já existem sistemas que monitoram o Sol, como satélites, por exemplo, e observação telescópica, que ficam observando o Sol
de modo a acompanhar Sim. o comportamento dele e conseguir algum tempo antes para fazer a previsão disso. Isso. Então a gente consegue alguns avisos prévios que vão proteger os sistemas por aqui, desligar satélites e assim por diante. Ai, fiquei aliviada. Doutor Marcelo, muito obrigada. Esperando ansiosamente a próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, Gi, valeu. Beijo. Assim a gente fica sabendo um pouco mais, né, sobre esse assunto. Agora, quando você lê, você já sabe, né, que é algo que acontece mesmo, que ocorre, faz parte do ciclo, né, do nosso planeta.